Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, 1-0 no Allianz Parque, gol do Richard Rios aos 40 minutos do segundo tempo. Com essa vitória, o Palmeiras chega aos 6 pontos no grupo G, 2 jogos e 2 vitórias, 100% de aproveitamento. O Bolívar venceu o Sporting Cristal por 3-0 e está com 3 pontos aí no grupo do Verdão. Vamos aí reagir àquilo que os comentaristas falaram da partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o debate e daqui a pouco eu volto falando mais da partida. Essa ausência do Neymar, essa coisa de não ter um armador ali no meio de campo. Seria legal que o mundo, né, que nós aqui conhecêssemos o Estevão como camisa 10, mas não parece que vai ser o caso no Palmeiras e acho que menos ainda lá no Chelsea. Outro jogador que não foi titular hoje, que havia sido titular, talvez nesse rodízio do Abel, foi o Lucas Evangelista, que acabou de chegar. Hoje foi Emiliano Martínez e Richard Rios. Como é que você projeta esse Palmeiras, hein, Júlio? Eu gosto de Richard Rios e Evangelista, mas o Abel sempre tem um jogador tipo Martínez, né? Tem o Aníbal Moreno ainda na conta, né? Também. São jogadores de características bastante diferentes. A torcida ainda não caiu de amores nem pelo Emiliano Martínez, que dizem que é muito passe, troca muito passe de lado, mas não acrescenta tanto ofensivamente, não sei se essa é a dele mesmo. E o Facundo Torres, né, Júlio, que mais uma vez foi titular nada, né? Até agora nada. Eu sempre desconfio. Jogadores que saem, vão para os Estados Unidos, aí voltam dos Estados Unidos. Eu ainda não vi nada demais no Facundo Torres. O Vitor Roque, aguerrido, como sempre, fez um gol hoje no segundo tempo, que foi anulado, um lance até que o VAR demorou pra caramba para tomar a decisão, né? Não estava impedido. Valeu a decisão de campo do Bandeirinha. Teria sido o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Ainda não foi dessa vez. Segue na seca o Vitor Roque. Agora, o Richard Rios é a grande história do jogo, Tomás, porque ele já... quando foi? Foi na semana passada, né? Que ele faz o gol contra o Sporting Cristal. Isso, a repórter lá do Paramount começa a pergunta dela falando, Richard Rios, você virou reserva e tal, não sei o que, ele fica bravo, né? É verdade. Ele dá uma atravessada na repórter, ele faz o gol contra o Sporting Cristal, mas não comemora direito, assim, fica meio na dele, e hoje foi a mesma coisa, assim, ele fez o gol, não comemorou direito e ainda fez assim para a torcida, para uma parte da torcida ali. O Richard Rios, para mim, é um jogador desses de característica explosiva. Ele é colombiano, mas você vê que ele cresceu no Rio, né? Ele é mais brasileiro do que colombiano. É meio estrelinha, meio nervosinho, é talentoso. E acho que o Abel não coloca o talento do Richard Rios a serviço do time. E eu acho que isso fala bem dele. Porque ele é um jogador que está há um bom tempo aí tentando jogar taticamente como o técnico quer. Teve um momento de explosão ali. Depois teve a percepção de que era preciso pedir desculpas ainda no campo, e a substituição veio a calhar nesse sentido, porque ele é substituído no fim do jogo, sai pedindo desculpas, bate no peito, beijo escudo. Uma parte da torcida perdoou ali mesmo, no mesmo dia, né? Perdão no mesmo dia. Outra parte da torcida, Tomás, vai ficar com o Richard Rios entalado para sempre. Fico pensando se isso não foi até uma combinação de vestiário. Alguém teve a ideia, puxa, vamos tentar resolver essa parada do Richard Rios, a parar essa aresta hoje mesmo. Se der, você já tira ele, né? Pensando numa conversa aqui entre o Abel e os seus assistentes. Vamos dar uma olhadinha nos números de Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. Palmeiras que na próxima rodada vai pegar o Bolívar na altitude. Em Bolívar e Cerro tem 3 pontos, o Palmeiras tem 6. É um grupo difícil ainda para o Palmeiras. Por isso que era tão importante ganhar do Sporting Cristal na estreia. Sim. Porque o Sporting Cristal, pelo jeito, é o patinho feio do grupo. Vai ser o saco de pancada. E vai todo mundo apanhar, mas talvez ele arranque o ponto do Bolívar e do Cerro
Cerro jogando lá no Peru. Né? Palmeiras teve 19 finalizações contra 10 do Cerro Porteño. Dessas 19, 7 certeiras, 7 no gol contra 4 do Cerro Porteño. Os gols esperados aí 2,49 do Palmeiras, 0,2 apenas da equipe paraguaia. O Verdão teve 57% de posse de bola e conquistou 8 escanteios, 4 vezes mais do que a equipe paraguaia. Vamos ver quem é que foi o destaque da partida? Murilo. Zagueirão, nota 7,8 hoje. Jogou a partida completa, 61 passes certos de 69 no total, 13 passes longos certos, isso é importante, de 17 no total, Júlio. Um deles gera a jogada do gol. Olha lá. Nasce de um passe do Murilo lá de trás. Fez um grande jogo mesmo. Uma interceptação, 2 cortes, 2 chutes bloqueados e 2 faltas cometidas. A gente vê ele atuando bem ali pelo lado esquerdo da zaga do Palmeiras. A gente sabia da dificuldade do jogo. Graças a Deus conseguimos fazer um gol que nos deixou mais tranquilos durante a partida, mantendo a concentração. Foi muito importante fazer o gol e segurar o resultado até o final. Era um jogo que o Palmeiras poderia ter vencido por mais, né? Teve chances para isso. E que eu saiba, Tomás, pelo menos pelo que eu vi, nenhuma ocorrência, né? Entre torcida do Palmeiras, torcida do Cerro, comissões técnicas, ninguém chamou ninguém de macaco, ninguém chamou ninguém de índio, ninguém bateu em ninguém, né? Aparentemente tudo em paz, era um jogo explosivo, um jogo perigoso, depois do que aconteceu lá no Paraguai com o Luigi, num jogo contra o Cerro Porteño, né? São clubes que se alfinetaram, se acusaram fora de campo no último mês, então que bom que aparentemente tudo tenha ficado em paz. Voltando à matemática do grupo, Júlio, o Cerro Porteño vai jogar contra o Sporting Cristal em casa, o Palmeiras vai jogar, como eu disse, na altitude de La Paz na próxima rodada contra o Bolívar. Jogo bem duro. Se der tudo errado, vai terminar o primeiro turno dessa fase de grupos com 3 equipes com 6 pontos, ou seja, se o Palmeiras perder e se o Cerro ganhar. Agora, se o Palmeiras conseguir trazer pelo menos um pontinho da altitude e mantiver essa vantagem de 3 pontos para cima do Bolívar, e aí provavelmente de 1 ou mais de 1 ou mais do Cerro Porteño, vamos dizer que o Cerro ganhe, o Palmeiras empate, ficaria 7-6, aí o Palmeiras teria um segundo turno com 2 jogos em casa para conseguir essa classificação. Se não estou enganado, o nosso grande Fernando Vitorino pode checar isso para mim, o Palmeiras joga com o Bolívar e na sequência com o Cerro fora, porque os cabeças de chave acabam o grupo com 2 partidas em casa, né? E aí o Palmeiras jogaria em casa contra o Bolívar e contra o Sporting Cristal. Então, eu não gosto muito dessa configuração de jogos da... Cerro e Palmeiras na quarta rodada. Então, é isso aí. Bolívar fora e Cerro fora na sequência. Eu não gosto muito, Tomás, porque eles criam uma situação que, assim, o time do pote 1 acaba, o time favorito, né? Tem a vantagem de jogar 2 partidas em casa para encerrar a fase de grupos. Porém, cara, mas jogar 1 e 3 fora no começo pode te deixar com a faca no pescoço, né? Então, imagina, se o Palmeiras perde do Bolívar e perde do Cerro. Perder do Bolívar, todo mundo tem perdido nos últimos anos. Perde do Cerro, vai, jogo ali, estádio lotado, normal, acontece. Normal. Puxa, você fica numa situação perigosa para as rodadas finais. É um grupo perigoso para o Palmeiras, não é um grupo tão molezinha que nem foi nos últimos anos. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Cerro Porteño. Palmeiras nesse momento com 6 pontos na competição em 2 jogos. Palmeiras fez 4 gols e sofreu 2. Tá com saldo de 2, 100% de aproveitamento. Pela Libertadores, o próximo confronto do Palmeiras será no dia 24, cai numa quinta-feira, às 7 horas da noite. O Palmeiras vai enfrentar o Bolívar fora de casa. Vitória importantíssima essa do Verdão na partida de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.